Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Iniciando, o novo trimestre, que na verdade nós já começamos a lição no sábado passado, né? Então, esse trimestre nós vamos estudar sobre o Evangelho de Marcos, né? Nós vamos ver o que nós podemos tirar deste Evangelho de ensinamento deste livro, né? A lição 1 diz assim: o princípio do Evangelho. E o verso para memorizar está em Marcos 1, 14 e 15, que diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, primeiro nós vamos iniciar aqui sobre o que o livro de Marcos ele fala, né? O Evangelho de Marcos foi escrito por ele mesmo, por quem que foi escrito, né? Qual é o contexto? E isso é muito interessante para a gente entender até a linguagem que o autor do livro usou, né? Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Então, na verdade, assim, estudos, né, esses chegam na conclusão que este evangelho, né, ele recebeu o nome de Evangelho de Marcos, porque chegaram na conclusão que João Marcos escreveu, né? Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens e mais tarde também ele se associou ao apóstolo Pedro, né? Então vamos para o estudo? A segunda-feira diz assim: domingo, missionário fracassado, tá? E a lição ela vai dar aqui alguns textos para que a gente possa ler e compreender, né, sobre o tema da lição. Então, eu sugiro que você leia aí Atos capítulo 12, verso 12, né, que a gente não tem tempo aqui para ler todos os versos. E aqui vamos ver então como Marcos é apresentado no livro de Atos, né, que fala ali um pouco a respeito de João Marcos. É provável que João Marcos, aparentemente, né, o autor deste evangelho, fosse jovem quando ocorreu os eventos registrados em Atos 12, né, cerca da década de 40 depois de Cristo. E ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria, né? Essa mulher era abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme está relatado ali em Atos 12, né? Atos 13 também descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. E Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo, né? E aqui também vai dizer que Marcos ele abandonou a missão, né? Ele não quis ir nesta missão e vai falar um pouco sobre isso, né? E na segunda-feira vai falar a segunda chance, que é justamente por ele ter abandonado essa missão, e vai dizer que Paulo então rejeita a ajuda de Marcos, mas Barnabé ele inclui Marcos, né, nessa jornada aí. E aqui nós vamos ter Atos capítulo 15, verso 36 a 39, e o motivo da rejeição de Paulo ao jovem é apresentado em Atos 15, 38. Marcos tinha se afastado deles, não continuando no ministério. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente, né? A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era dura e exigente. Paulo dependia da ajuda de seus companheiros para levar o fardo do trabalho e enfrentar os desafios. Em sua perspectiva, alguém que havia desertado tão rapidamente não merecia o lugar na equipe que lutava contra o mal. Então, quando Marcos ali, né, muitas vezes pela pressão, pelo medo, ele nega ou rejeita estar nesta missão, Paulo, então, ele rapidamente entendeu que aquele rapaz, aquele jovem não merecia aquele lugar, né? Mas Barnabé, ele discorda. Ele viu potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Surgiu então um desentendimento, né, entre Barnabé e Paulo. Paulo então escolhe Silas para seguir com ele, enquanto Barnabé levou Marcos, né? E tudo isso é registrado ali então em Atos capítulo 15, a partir do 36, conta toda essa história ali. E aqui a lição vai dar alguns outros versos para a gente: Colossenses, Timóteo, Filemão e Pedro. Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos, né?
Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Então, Paulo, vamos dizer assim, volta atrás daquilo que ele achava a respeito de Marcos. Ele viu depois, pela mudança de Marcos, o valor que ele tinha para a obra. Paulo passou a considerar um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos, né? E as cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60, portanto, 15 a 20 anos após essa experiência, né, de Atos capítulo 15, né, esse desentendimento ali. Terça-feira, mensageiro. E aqui nós vamos tratar já do livro de Marcos, então, a partir do capítulo 1, né? O texto de Marcos menciona 3 personagens principais. Ele fala de Jesus Cristo, mencionados em Marcos 1:1, Deus, o Pai, subentendido em Marcos 1:2, e João Batista, um mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão desta passagem. E aí, Marcos capítulo 1, verso 2 e 3, ele contém citação do Antigo Testamento, né? Lá em Êxodo 23:20, Isaías 43:3 e Malaquias 3:1. Êxodo 23:20 refere-se a um anjo que Deus enviaria adiante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 43:3 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. E Malaquias 3:1 fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar o seu caminho. Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. E os textos, né, de Isaías, ele possui então várias ligações com o ministério de João Batista, né? O Evangelho de Marcos, né, o Senhor Jesus é apresentado como estando então em uma jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, o que levaria à cruz e depois a sua morte, né, de sacrifício por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele, né, Jesus, chegue até a cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará a respeito dessa jornada. E ele começa, então, a respeito dessa jornada através do batismo de Jesus, né, que é quarta-feira, fala para nós. Está lá em Marcos capítulo 1, do verso 9 ao 13, né? Quem eram os personagens ali, estiveram presentes no batismo de Jesus? João Batista, né, batizou Jesus no Rio Jordão. Quando Cristo saiu da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Então ouviu a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, em você me agrado. Marcos 1:11. Esses eventos apontam para a importância do batismo de Jesus. Iniciou o seu ministério, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus. A importância desse evento encontrará seu eco na cena da cruz em Marcos 15. Vários dos mesmos elementos da história se repetirão nesta cena, né? O Espírito Santo e Deus. O Espírito Santo conduziu Jesus, né, logo após o batismo, ao deserto, né? E ali, então, a presença do Espírito Santo no texto, ele ilustra, né, que o Espírito Santo esteve sempre presente na vida de Jesus. O Senhor já estava iniciando a jornada de seu ministério e imediatamente confrontou quem? Satanás. Ele é levado, né, em espírito ao deserto. Ali, então, ele tem um diálogo com Satanás e é confrontado naquele momento. O conflito é demonstrado pela referência aos 40 dias de tentação, na presença de animais selvagens e depois os anjos servindo a Jesus. E Jesus, ele é apresentado aqui de uma forma muito interessante, né? Ele é um personagem divino e humano. No aspecto da divindade, ele é o Cristo, o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, o Filho amado, né? Sobre quem desceu o Espírito Santo. Já no aspecto da humanidade, vemos que ele foi batizado por João, conduzido pelo Espírito, tentado por Satanás, esteve com os animais selvagens e depois servido pelos anjos, né? E há esse contraste, né, da parte divina e da parte humana de Jesus, né? E eles apontam para a extraordinária realidade, né, de que Jesus é Cristo, nosso Salvador e Senhor, mas também na parte humana ele é nosso irmão e nosso exemplo. E como que a gente pode assimilar essas coisas, né? Ele ser 100% divino e 100% Deus. Na verdade, não podemos, mas aceitamos o quê? Pela fé, né? E nos maravilhamos com o que essa verdade nos revela
que é a respeito do amor de Deus pela humanidade, né? E na quinta-feira, para terminar, Evangelho segundo Jesus. E aqui nós nos concentramos em Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Fala aqui de 3 partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou. Nesse texto, Marcos resumiu a mensagem simples e direta de Jesus. A mensagem ela é dividida em categoria e conteúdo. Categoria: profecia de tempo, promessa da aliança e chamado ao discipulado. Conteúdo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E aqui vai se referir à profecia das 70 semanas que estudamos lá em Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, né? E parte dessa profecia se cumpre no batismo de Jesus, depois do qual ele foi ungido com o Espírito Santo e começou o seu ministério, né? E como que aconteceu essa profecia? A profecia das 70 semanas, né? Ela se inicia, né? Teve início no ano 457 antes de Cristo, com um decreto emitido por quem? Por Xerxes, né? Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, concluindo a obra de restauração de Jerusalém. E aí o período de 69 semanas proféticas se estenderia até o ano 27 depois de Cristo, com o batismo de Jesus, e ele ali ungido pelo Espírito Santo. E a sua crucifixão ocorreria 3 anos e meio depois, completando então as 70 semanas, né? E, na verdade, ela conclui, com o acontecimento lá no ano 34 depois de Cristo, que é a morte de Estevão, né? Ali, então, nós temos o fechamento das 70 semanas, né? E a mensagem do Evangelho começou a chegar aos povos gentios, né? Que aí, após aquele incidente, né, trágico que aconteceu com Estevão, o apedrejamento dele, então o Evangelho começou a ser estendido ali pelos gentios, né? Paulo, posteriormente, é chamado para o ministério e tudo começa a acontecer. Então, nós temos ali, a partir do batismo de Jesus até o ano 34, o apedrejamento de Estevão, o fechamento da profecia das 70 semanas. E o Evangelho de Marcos vai dando essas pontuações para nós. Amém? Então, essa semana nós estudamos isso, né? O Evangelho de Marcos, aonde surgiu Marcos, aonde ele aparece na história, né? Quem são os personagens principais logo ali no início, né, do seu Evangelho de Marcos. O batismo de Jesus, que é algo muito importante ao longo da história, e também onde inicia seu ministério, e tem o cumprimento profético, né? Terminando ali, como nós vimos, no ano 34 depois de Cristo. Amém? Então, essa é a lição desta semana, e que Deus abençoe a mim e a você, para que a gente tenha uma jornada nesse trimestre, onde vamos aprender mais e mais da palavra de Deus, né? Ver o que este evangelho tem para iluminar a nossa vida. E com certeza tem muita informação que vai te abençoar. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por mais um trimestre que juntos vamos estudar através da Escola Sabatina sobre o Evangelho de Marcos. Olhar, Senhor, com um olhar de cuidado para este livro, para que a gente possa realmente entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos cavar como se fosse um tesouro a ser encontrado, e tenho certeza que muitos ensinamentos para mudar a nossa vida. Nos ilumine através do teu Santo Espírito, nos dê, Senhor, sabedoria e nos auxilie no estudo diário da lição, assim como o estudo da Bíblia Sagrada também. Te agradecemos por todas as bênçãos, fique conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Só estamos iniciando o trimestre. Temos 3 meses pela frente de muito estudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.